Sejam bem-vindos, mais uma quinta-feira aqui no nosso Fé, Amor e Caridade. Vamos abrir as janelas da alma, buscar a sintonia com o nosso Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais que nos assistem. Vamos fazer a leitura da mensagem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina de luz, pela bênção desta casa que nos dá oportunidade de trabalho, de aprendizado, pela bênção deste momento. Que as suas bênçãos, Senhor, derrame sobre todos nós aqui presentes. Traz o amparo necessário à nossa irmã Nadiele. Abençoa nossos irmãos ausentes que não puderam vir nesta noite. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez a Nadiele Manfrim, do Guesse, de Jales. Muitos já conhecem pelas lives no YouTube. Vamos aproveitar, fique à vontade, Nadiele. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom! O tema de hoje, ele está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mas antes de começar, eu gostaria de perguntar para vocês. Todos nós temos problemas de saúde, de forma geral, porque faz parte da vida física. Nós, de vez em quando, enfrentarmos alguma adversidade emocional, mental ou da saúde física. Gostariam de obter a cura? Creio que sim, né? Bom, nesse capítulo 26, nós temos uma série de comentários a respeito da mediunidade de cura. Então, apenas para a gente se situar, mediunidade, ela é uma faculdade do espírito, ou seja, assim como a inteligência, a moralidade, a mediunidade é uma característica, uma ferramenta que o espírito tem em si e que ele desenvolve essa habilidade ao longo das suas existências. Alguns têm a mediunidade adormecida, outros têm a mediunidade mais aflorada, que são os termos normalmente usados, pelos espíritas. A mediunidade adormecida, em regra, todos nós temos, e nós todos somos médiuns, já foi colocado isso no livro dos médiuns, Todos somos médiuns, em maior ou menor grau. A mediunidade de cura é um tipo de mediunidade. Então, é uma faculdade de um espírito que vem encarnado e que vem com essa possibilidade de ser um canal de comunicação com os espíritos. É isso que é mediunidade. Ela não é algo de outro mundo, ela não é algo especial, não é um talento, é apenas uma característica do ser, nada mais. E ela deve ser encarada com naturalidade. Ora, se ela é algo que foi dado por Deus a nós, a inteligência não foi dada por Deus? A nossa mente não foi dada por Deus? A nossa moralidade também, os nossos sentimentos não foram dados por Deus? A mediunidade também foi nos dada por Deus. Então ela é algo natural do ser. O médium não deve ser visto como um ser especial, um ser proeminente, cheio de talentos. Ela é apenas um recurso, faculdade, algo muito simples. No capítulo 26,
Bom, a gente sabe que Jesus costumeiramente curava as pessoas, né? E certa vez ele deu um chega para lá numa situação que estava acontecendo em Jerusalém. Eles vieram em seguida a Jesus e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele o instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada de casa das orações por todas as nações? E, todavia, fizestes dela um covil de ladrões? O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18 e São Mateus capítulo 21, versículo 12 a 13. Pois é, Jesus é o nosso modelo e guia. Ele cobrou por alguma cura que ele fez? Tem algum relato, alguma passagem nos textos do Evangelho de que houve algum tipo de retribuição a Jesus? Não, né? São unânimes nessa afirmação. Bom, em relação a Jesus, alguns dizem que a cura que ele promoveu, os atos, foram exemplificação de mediunidade de cura. É claro que existem outras passagens que são mediunidade, então, como, por exemplo, ele ter aparecido depois aos discípulos no monte, mas alguns outros dizem que não era mediunidade a cura, que era animismo. Porque algumas pessoas, alguns seres têm condições de curar o outro por meio dos recursos magnéticos que dispõe da própria alma. Existe essa possibilidade. Alguns podem, por meio do magnetismo, curar o outro. Mas nós estamos falando aqui da mediunidade, que é aquele ser que tem essa faculdade. Ele é um canal de comunicação, ele muitas vezes doa os próprios fluidos e os espíritos se utilizam para promover a cura de alguém que precisa, certo? Então, nós estamos falando exatamente dessa situação. Dai gratuitamente o que recebestes. Esse dom lhe foi dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam, para ajudar a propagação da fé. Lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem meio de vida. Então, aqui nós podemos observar o fenômeno da mediunidade de cura em dois aspectos. O primeiro, do médium, e o segundo, daquele que recebe a cura. Sobre o médium e a mediunidade em si, nós temos também duas possibilidades de entendimento sobre esse recurso, que é a questão moral e a questão intelectual. Sobre o aspecto moral, a mediunidade, como eu já falei para vocês aqui e repito, ela não é um privilégio, ela é algo natural. Daqui uns dias, sabe-se lá quantos dias, né? Quantos anos, décadas, a mediunidade vai ser comprovada e explicada por meio da ciência. Na verdade, diversos estudos já existiram, talvez não tão famosos, mas ela é um objeto de estudo da ciência porque o homem vai conseguir decodificá-la, explicá-la pelos meios que a gente tem de compreensão da realidade. Atualmente nós temos alguns estudos, mas nada que fosse aceito ainda, né, mundialmente, né? Mas me recordo aqui, na verdade, de um estudo muito interessante, porque nós sabemos todos que o pensamento
Ele é uma emanação do ser, que é um fluido psíquico, espiritual do ser que emite, e ele é modulado de acordo com o nosso sentimento. Foi feita uma pesquisa sobre a emissão, como funcionava a emissão desse pensamento, de acordo com a qualidade dele, em moléculas de água. Masaru Emoto, se não me engano, é o cientista japonês que conseguiu, por meio, se eu não me engano, tá? Eu não sou cientista, mas do microscópio ou qualquer outro recurso aí, visualizar as modificações das moléculas de água. Então, aquelas que receberam uma emissão de um pensamento bom, algo positivo, elas tinham desenhos na água, assim, como se fosse aquele, sabe, o gelinho da Frozen? Aqueles desenhinhos bonitos que tem. As que não recebiam uma emissão positiva, por sua vez, elas eram todas sem uma harmonia, sem aquele desenho ramificado, bonito, que parecia uma flor. Então, isso aqui é só um exemplo, né, daquilo que a ciência um dia vai conseguir comprovar para a gente a respeito da mediunidade, da emissão do pensamento. Então, voltando aqui para a mediunidade de cura, uma coisa é certa: não se deve cobrar. O médium não deve cobrar pelo uso da sua mediunidade. E aquele que procura um médium não deve pagar. Ela não pode ser objeto, em hipótese alguma, de transação econômica, financeira, interesse, troca de favores. Dai gratuitamente o que recebestes. Jamais caiam, porque existem médiuns e médiuns, casas espíritas e casas espíritas, formas de se, e aqui fora até do espiritismo, mas formas de se trabalhar com a mediunidade que não condizem com critérios morais que foram estabelecidos por Jesus. Então, seja a busca de um médium, porque tem sim por aí, né? Nós temos médiums que fazem sessões de curas por aí mundo afora, não vou nem dizer aqui na região, nem no Brasil, mas no mundo, né? Com certeza. É claro que o espiritismo é muito mais forte no Brasil, foi aqui que na verdade ele se desenvolveu, mas pode ter um médium cobrando em qualquer lugar, sendo espírita ou não. Mas a mediunidade não é objeto de troca. O médium que cobra, ele certamente não está agindo de acordo com o ensinamento de Jesus. E aí nós já vamos entrando numa questão muito interessante, porque afinidade. Se eu faço algo de forma desinteressada, faço bem pelo bem, porque eu quero ajudar desinteressadamente, se eu me dedico a algo, a uma atividade, a qualquer coisa que eu faço com amor, com abnegação, com empenho, o que eu atraio para perto de mim? Algo semelhante, certo? Então, uma atividade feita com vontade real de se praticar o bem, ela vai atrair espíritos, né? Estamos rodeados de espíritos, vai atrair bons espíritos. Aquele, por sua vez, que não trabalha de forma desinteressada, com interesses egoístas, ele também vai atrair semelhantes. É a afinidade, é a lei da afinidade. Então, ele certamente não vai estar envolvido pelos melhores espíritos, pelos benfeitores, por aqueles que também trabalham desinteressadamente. Muito provavelmente, não significa que são maus espíritos necessariamente, né? Claro que depende de cada caso, é um caso. Mas às vezes podem ser espíritos levianos, espíritos inferiores de uma forma geral. Os espíritos superiores acompanham aqueles que trabalham verdadeiramente no bem. Se amparam no ensinamento de Jesus de amor ao próximo, de caridade, certamente esse vai ter um amparo espiritual dos bons espíritos no seu trabalho.
O contrário, né, não vai acontecer. Como eu falei, espíritos inferiores estarão acompanhando essa pessoa, esse médium. Então, o espírito superior, ele não tem aquele tempo, todo o tempo do mundo. Quem tem todo o tempo do mundo é o espírito ocioso, inferior. Né? Como se brinca, o espírito, o obsessor, o espírito inferior, ele não tem trabalho, ele não tem que pagar boleto, né? Mas o espírito superior, ele está ocupado o tempo todo com o trabalho. Então, ele sempre, quando ele vai participar, estar junto de alguma atividade mediúnica, é sempre uma atividade séria, previamente programada. Nunca um espírito superior, por um acaso, estará com um médium num dia qualquer. Não. Ele estará acompanhando um médium se houver uma programação de trabalho e se aquele médium estiver trabalhando de forma devotada. Caso contrário, não. Então, a gente pode cair aí, por conta das nossas situações de fragilidade, né? Aquele que busca a cura, ele está enfermo, ele está fragilizado. E às vezes ele perde a razão, a capacidade de analisar a situação. E nós, enquanto espíritas que somos, temos que aprender a diferenciar essas situações ao encarar a mediunidade dessa forma, de uma forma natural, de uma forma responsável e sem vê-la como algo maravilhoso, esplêndido. E assim a gente está pronto para orientar outras pessoas que não conhecem a mediunidade, podem se encantar por ela, fascinar-se por um médium, por um trabalho que está sendo feito e não usar a razão para discernir na situação e muitas vezes até ser enganado. O outro aspecto para a gente compreender sobre a mediunidade é sobre o fenômeno em si. É a questão mesmo de compreensão do fenômeno. Então, a gente falou da causa, da questão moral, está atrelada, agora da questão mesmo de compreensão do fenômeno. Alguém pode pegar a mediunidade, falar, não, deixa eu apertar esse botão aqui que agora ela vai trabalhar em mim. Ou, então, deixa eu apertar esse botão aqui que agora ela vai sumir. Posso pegar a mediunidade e colocar num potinho? Não tem como. Ela é algo fugidio e ela só existe se tiver espírito, porque se não tiver espírito, não tem manifestação mediúnica. Se tiver espírito, tem manifestação mediúnica, senão, não. Ela não é uma arte, ela não é um talento. Ela é simplesmente a manifestação, seja qual ela for, dos espíritos. E o médium é apenas um canal. Então, o médium, ele não tem como ele escolher se ele tem ou não a mediunidade, se ele vai desligar a mediunidade ou não. Mas o contrário pode acontecer. Se ele estiver fazendo mau uso, por exemplo, ela pode, além dele se perturbar, e muitas vezes adoecer e tumultuar a própria vida, em determinado dia, se não houver mais a permissão de Deus, ela simplesmente some, porque não é Ele quem determina se ela permanece ou não, é Deus. Se o médium estiver se perdendo, ela pode ser bloqueada. Como eu não sei, né? Mas com um concurso certamente dos bons espíritos que vão trabalhar técnicas, né, para bloquear a manifestação, a possibilidade da manifestação mediúnica, né? Eles vão adormecer a glândula pineal, por exemplo, dentre outras técnicas, né? Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor de várias obras espíritas, e ele fala muito sobre obsessão e mediunidade. Ele vem falar para a gente que sobre a mediunidade de cura nas casas espíritas, porque sim, existem muitas casas espíritas que trabalham com sessões de cura. E ele nos alerta, ele fala assim que
Os espíritos nobres, eles não permitem a leviandade e a realização de qualquer fenômeno que não tenha sido programado com antecedência. O médium estava lá e do nada começou-se uma sessão de atendimento, de auxílio, de cura. Não. Se aquilo não estava programado, certamente ele não está envolvido pelos benfeitores do trabalho sério. Vige modernamente, com alarde no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas às curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para seguirem de imediato em busca de novos problemas. Sem qualquer dúvida, toda reunião mediúnica entre 2 ou mais chamam por Jesus. Reúnem-se em seu nome, conforme ele prometeu, ei-lo presente, desenvolvendo o ministério do amor, de saúde e de paz. A cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, de sua transformação moral, de sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. As soluções apressadas não erradicam o mal, que permanece aguardando a oportunidade para recidiva piorada com os novos gravames da leviandade. Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações física, emocional, psíquica e espiritual naquele que ali se encontra. Olha só que paulada que ele dá na gente, né? Porque muitas vezes a pessoa se entende, claro que se compreende uma pessoa que está aflita, que está em processo de fragilidade, buscar ajuda, querer uma cura. Mas é muito imaturo da nossa parte achar, como ele coloca aqui para nós, que uma solução apressada vai erradicar o mal. Porque o mal que precisa ser erradicado não é a enfermidade, que talvez por esse processo promova a nossa cura, mas é aquele que habita nos nossos corações. Muitas vezes nós temos uma determinada enfermidade programada na nossa reencarnação para que aquilo promova justamente a cura do espírito, para que aquele espírito consiga se depurar, consiga de alguma forma se equilibrar com as leis de Deus que ele infringiu no passado. Querer erradicar aquela doença muitas vezes acaba com a grande possibilidade do espírito. E a cura sempre vai ser de dentro para fora e nunca de fora para dentro, desde que a gente esteja apto a realmente querer se transformar, melhorar e aí sim curar esse mal que habita em nós. Às vezes nós procuramos uma reunião numa casa diferente, uma reunião de cura, e a gente se esquece que hoje, aqui, agora, nessa palestra, isso aqui é uma reunião de cura, é uma sessão de cura. Porque a espiritualidade que acompanha essa casa, que acompanha os trabalhos comprometidos com Jesus e com a doutrina, estão aqui. Eles aproveitam essa oportunidade em que tem uma psicosfera ideal, fazem todo um tratamento fluídico do ambiente, colocam aparelhos, passes enquanto vocês estão assistindo a palestra, mas só se você se sintonizar com isso é que você vai conseguir receber essa cura, ou o começo dela, ou o começo desse tratamento. Porque não adianta nada estar aqui sentado se você estiver pensando
em qualquer outra coisa, preocupado com qualquer outra coisa, só presente de corpo, mas a alma lá fora. E se a alma está lá fora, como que a alma doente vai receber algo positivo dentro de si mesmo, desperdiçando essa oportunidade? Então, a cura, ela pressupõe também não o concurso, não somente o concurso de algo externo, né? Muitas vezes aqui nós estamos falando de um recurso fluídico, de um tratamento espiritual, mas da receptividade daquele que quer a cura. Tem que estar com as portas abertas da alma. Essas portas abertas, elas possibilitam aí uma viagem muitas vezes para dentro de nós mesmos, porque é o começo da cura. Tratamento é processo, e o processo se inicia por uma abertura. Não adianta eu estar aqui, como eu falei, presente de corpo, mas ausente de espírito. Não adianta nada. Eu tenho que fazer um mínimo da minha parte, que é me esforçar para estar presente, consciente, saber o que eu quero. O Evangelho, ele nos lembra também que a cura, muitas vezes ela é pedida em prece. A gente pede, né, para ser curado. E como eu falei, às vezes é uma enfermidade, uma situação que está programada para a vivência, para a reencarnação daquele espírito, que vem para trazer ele aí uma quitação com as leis de Deus. E a cura vem depois de um tempo. Muitas vezes ela é o resultado da nossa abnegação. Não adianta a gente querer buscar a cura dos nossos males se a gente está revoltado. Resignação, abnegação sempre são o caminho para a gente se adequar às leis de Deus e aí sim se submeter à justiça divina agindo em nossas vidas e, por meio deste processo, conseguir a cura. Que na hora que você menos espera, ela acontece. É que o nosso ego é muito agitado e ansioso e quer as coisas logo. E não sabe aproveitar a oportunidade do aqui e do agora, de realmente promover as modificações íntimas por meio da experiência que está se vivendo. Estou dizendo que é fácil? Não, nem um pouco. Mas é possível. E Jesus sempre é o norte dos nossos enfrentamentos, da nossa vida. Ele é o lema. Né? Então, resignação e abnegação fazem parte de qualquer enfrentamento, de qualquer enfermidade. E lembrando que Jesus, ele curava, mas o que ele dizia para as pessoas? Não entendi. Sim, com certeza, a fé, porque a tua fé te curou, com certeza. Mas depois da cura também, além dele ressaltar a importância da fé, ele falava, não volte a pecar. Porque se você deixar o mal dentro de você nascer de novo, a enfermidade volta. Se o mal não tiver sido arrancado pela raiz, ele brota de novo. Então não adianta a gente buscar 1000 tratamentos, às vezes vai em 1000 médicos diferentes, buscando recursos diferentes para uma situação, fica nesse desespero, nessa inquietação, vai para lá, vem para cá, se você não faz o mínimo, que é abrir as portas do seu coração pela fé, se resignar, olhar para dentro de você e arrancar aquele mal, que é a causa da sua enfermidade. Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Fonte Viva, que se chama assim, estás doente? É a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E aqui, né, mudando
a ótica, porque eu falei que nós íamos falar do médium e agora daquele que está doente e quer receber a cura, né? Estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Veja bem, cura real. Qual será a cura real? É a cura que tira o câncer, que limpa o fígado, que tira a pedra no rim, que conserta o coração? Ou será outro tipo de cura? Certamente ele está falando de algo mais profundo dentro de nós. A cura real, né, é a cura do nosso ser. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Então ele está falando que os remédios não vão ser capazes de nos restaurar, restabelecer integralmente. O remédio ele promove o alívio dos sintomas do corpo físico. Ele pode erradicar a doença da carne. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado e insubmisso? Veja bem, busca o remédio para curar o problema físico, mas continua aqui, triste, acabrunhado, insubmisso. O que ele quer dizer aqui? Compreenda que aquilo é para o seu bem, que Deus é bondoso e misericordioso, Ele não quer o seu mal. Ele quer promover aqui um alinhamento do seu eu do passado com o seu eu do presente. A mente é fonte criadora. O erro que eu cometi no passado, ele está lá esculpido dentro de mim, em forma de culpa, inconsciente, muitas vezes, até mesmo porque a misericórdia divina faz com que a gente se esqueça daquilo de errado que fizemos. E depois aquela mente viciada, com sentimento de culpa, ainda infeliz, o que ela vai fazer? Ela vai plasmar um perispírito que tem uma determinada enfermidade. E posteriormente, aquela enfermidade, quando reencarna, ela vai ser projetada aonde? No corpo. Veja bem que a mente, a própria mente infeliz, porque não respeitou as leis de Deus, cria a própria enfermidade. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. São aquelas pessoas que às vezes têm uma pequena melhora, prometem, na verdade é assim, elas estão doentes, estão sofrendo, aí elas prometem 1000 mudanças, aí tem uma melhora, esqueceu das promessas, volta a ser o mesmo, com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos. Como regenerar a saúde? Ele fala. Se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo, a indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, o propósito de tudo, de todos e de nós ao mesmo tempo, é um hábito pernicioso. E aqui ele começa, olha, indignar-se é bom ou ruim? Depende. É um sentimento que é válido, porém
se você canalizar para construir algo de bom. Se você ficar na indignação pela indignação, que é essa indignação diária, de que adianta? O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. O desalento, se sentir sozinho, desamparado, ela só isola a pessoa. Ela deixa aquela pessoa sem ânimo, sem vida, entorpece, destrói. E o que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Aqui ele falou uma coisa que não sei se acontece aqui. Da onde eu venho não tem maledicência, imagina. Só pensando. Né? Maledicência, inutilidade. Né? Então, olha só. O que você constrói com a maledicência? Falando mal dos outros. Ou não fazendo nada. É muito fácil, né? Ficar falando e não fazer. Né? Junta os dois, então, maledicência e inutilidade. Que gênio milagroso te doará o desequilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreende, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procura harmonia com os homens. Aí tá, a gente quer receber coisas boas, quer ser curado e faz o quê? Faz o quê para isso? Mas mais do que não fazer nada, continua fazendo aquilo que não deve. Então, aí continua, não sabe desculpar, não sabe perdoar, leva tudo a ferro e fogo, não ajuda ninguém, não se esforça minimamente para compreender, para se alinhar com nenhum valor de Deus. Aí depois quer receber alguma coisa, se não faz o mínimo, né? Um mínimo de esforço. Por mais se apressem socorristas na terra e no plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Olha só, a gente sabe, quem acompanha um pouco da literatura espírita sabe que existem vários relatos de grupos de socorro ao redor da crosta terrestre que auxiliam os espíritos em sofrimento em diversos lugares diferentes, em diversos tipos de sofrimento. Aí a gente está aqui sabendo, né, que tem amparo, que tem auxílio, que tem ajuda, mas fica lá, digamos assim, comido, né, pela aquele morbo, daquela energia que você não põe para ação, para modificação. O que é isso? Ele fala, suicídio indireto. Você cultivar esse morbo, essa falta de bom grado, sabe? Esse nunca desculpa ninguém, leva tudo a ferro e fogo, fala mal dos outros, toda hora está indignado com alguma coisa, isso gera um morbo que não existe pessoa que não vai adoecer sendo assim. Aí nós temos tanto amparo, mas a gente continua sendo assim. Isso não é para o espírita suicídio indireto, porque ele sabe que ele tem que mudar esse comportamento, ele sabe que ele tem que mudar de dentro para fora e ele continua agindo assim. Suicídio indireto. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? A gente escuta outras formas de suicídio indireto, mas aqui mais uma, aquela que você fica cozinhando o próprio morbo. E isso a gente é responsabilizado por isso, como qualquer outra ação que a gente faz. Por mais se apressem socorristas na terra, já li essa. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapegue-se dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei de uso e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos a própria consciência. Então,
Medicação ajuda? Ajuda. Cura? Não. Não se você não estiver fazendo aquilo que você precisa fazer, que é arrancar o mal dentro de você. Como? Buscando a cura por meio da aceitação, da resignação, do perdão, do amor a Deus. Desapega-te dos bens transitórios, porque tudo isso aqui é passageiro, inclusive o corpo que às vezes está enfermo. Nós vamos ser reconduzidos ao mundo espiritual. Alguém estaria pronto se fosse desencarnar hoje à noite? Será que está todo mundo falando, não, acho que eu vou em paz? Porque, olha só, lá a gente só encontra o quê? Os bens que a gente vai deixar, as pessoas que a gente vai deixar. Não, a gente só encontra a própria consciência. Então é isso que a gente vai encontrar. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda liberdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração e a fé viva em todos os teus passos, aqui e além, o Senhor te levantará. Qual o caminho? Fora da caridade há salvação? Não. Então, fazer o bem, fugir à brutalidade, quer dizer, fugir dessa imersão que a gente fica o tempo todo se deixando levar, essa imersão de sentimentos baixos, de indignação, toda hora tá bravo com alguma coisa, intolerante, fica cultivando esses hábitos que só levam à nossa própria infelicidade. Serve sempre, trabalha na extensão do bem. Como a gente transmuta essa energia, esse morbo que a gente tem? Aprendendo a amar. Como que a gente aprende a amar? Amando, né? Fazendo bem. Aos poucos a gente vai aprendendo a amar, porque às vezes a gente até acha que sabe, que a gente ama a esposa ou o marido, que já é um pouco difícil às vezes, né? Dadas as dificuldades dos casamentos, mas na verdade não, gente. O amor, ele começa na família, é só o começo dele. Mas o amor que Jesus nos ensinou, e que um dia todos nós vamos chegar lá, é esse amor transcendente, que olha para o outro, enxerga a dor dele, mas ele não é seu parente, não é seu amigo, não é um conhecido, e que te faz agir em benefício dele para aliviar o sofrimento. É esse o amor que Jesus nos ensinou. Então, concluindo, gente, ficar doente faz parte da vida. Quem está encarnado, em algum momento da vida, vai passar por um problema de saúde, vai ter que conviver com isso. Às vezes algo menos grave, às vezes alguma coisa mais grave, às vezes alguma coisa que não incapacita tanto, às vezes algo que incapacita mais. Faz parte da vida. A gente está aqui justamente para isso, para cumprir com a nossa evolução. E a nossa evolução é por meio da resignação, da aceitação, da ação, sim, de buscar a melhoria, ir atrás dos médicos, ir atrás, sim, de um tratamento espiritual também. Não é, o meu objetivo não é falar para vocês não buscarem tratamento de cura, não. Mas que a gente esteja consciente de que a verdadeira cura, ela é sempre promovida por eu mesmo, né? Deus, na verdade, que age dentro de mim quando eu estou aberta a isso. Então, que nós
estejamos cientes disso e cada vez mais consigamos abrir as portas do nosso coração para Deus agir dentro de nós. Boa noite para vocês.